O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs que estão aqui na Canção Nova, em Brasília, neste estúdio. Neste momento estamos rezando a Santa Missa e, claro, acolhemos você que está pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Todo dia tem a Santa Missa, que é transmitida, não é, pela TV Canção Nova, pela rádio, pela internet. E que bom poder levar este momento de comunhão com Deus para você. Hoje ainda muitas pessoas estão impossibilitadas de irem para a igreja, de ir para um santuário, e através do Sistema Canção Nova de Comunicação você tem a graça de participar da Santa Missa, ainda que à distância. É claro, você que tem a oportunidade, vá participar na sua paróquia, na sua capela, né? Participe da Santa Missa. Claro, volto a dizer, muitas pessoas ainda estão impossibilitadas. Muita gente que está doente, muita gente que mora distante de uma paróquia, de uma capela, mas que bom poder rezar junto com você esta Santa Missa. Bom, as leituras, a liturgia deste domingo vai nos remeter para pelo menos duas realidades. A realidade da comunhão com Deus e a realidade do serviço. O serviço e a comunhão com Deus. Nós encontramos a profecia de Isaías, que é pelo século VII antes de Cristo, onde ele, apesar de até ter contato com os reis, e os reis ouviam a Isaías, ele tinha um certo prestígio para com as autoridades daquela época, ele não se deixou vender por elas, não. Ele denunciava as realidades difíceis que o povo de Deus vivia. E mais uma vez aqui, no tempo do rei Ezequias, ele denuncia. Este nosso irmãozinho aqui, o Sobna, ele era prefeito do palácio de Ezequias. E infelizmente, ou felizmente, primeiro felizmente, ele tinha um certo poder, ele tinha as chaves ali do palácio. Aquele que tinha as chaves tinha o poder de acolher ou de não acolher as pessoas e tinha o poder também de administrar os bens do rei Ezequias. Porém, nós vamos encontrar este prefeito que infelizmente não usufruiu, não usou do poder que ele tinha para o bem, mas usou para o bem próprio. Ele tinha o poder de ajudar as pessoas, tinha o poder de governar ali, mas ele não usou bem estes bens. Por isso que o profeta disse: olha, você vai ser substituído. Outro vai tomar as chaves, e outro vai abrir, outro vai fechar,
porque você foi infiel. Qual foi o mal que ele procedeu, que ele realizou? Lá no versículo um pouquinho anterior ali, versículo 16 do capítulo 22 de Isaías, nós vamos notar qual foi o mal que ele realizou. Ele infelizmente construiu um túmulo para si. Ou seja, o poder que ele tinha, que era para administrar, para ajudar os pobres, os necessitados, ele acabou usando para o seu próprio bem. Meus irmãos, nós cristãos, nós filhos de Deus, somos dotados também de graças. Há um poder que nós temos. O padre está aqui presidindo esta celebração, eu estou aqui com o microfone aqui. Não é? Eu tenho um poder, sim, de comunicar algo. E eu poderia comunicar a desgraça, ou poderia comunicar a graça. Eu espero comunicar a graça de Deus. Os meus irmãos que estão aqui trabalhando, que estão aqui participando dessa Santa Missa, quem canta, quem toca, tem um poder também. Poder de cantar, de encantar, ou também de desolar, não é? Nós temos, irmãos, um poder, nós temos poderes, nós temos graças, nós temos dons. E tudo é graça e é dom de Deus. Mas deve ser colocado à disposição do outro. O dom, ele não tem sentido para si mesmo. O dom não tem sentido para si mesmo. O dom só tem sentido se nós disponibilizamos para o outro. Quem é pai de família, você tem um dom, a paternidade, você tem seu filho, tem a sua esposa, você deve também exercer o seu dom de ser homem aí da casa, para administrar bem a sua casa, para cuidar da sua casa. Nós sacerdotes devemos administrar bem aquilo que nos foi confiado, seja a paróquia, seja a capela, seja a missão. Irmãos, rezemos para que nós possamos realizar bem o trabalho que o nosso Senhor nos confiou. Não foi só essa pessoa, não foi só o bispo, aquela pessoa, aquela autoridade, no nosso caso, né, o nosso conselho, mas o próprio Deus confia as chaves, Ele nos dá poderes. Mas só tem sentido o poder se nós colocarmos à disposição do outro. E infelizmente este nosso querido aqui, Sobina, não exerceu bem a função. Usou para o seu próprio bem. Meus irmãos, estejamos atentos. Os dons que nós temos devem ser colocados à disposição do outro. E este poder que nós recebemos, o poder que ele havia recebido, essa autoridade que ele havia recebido, era para servir. Sim, é para servir. A autoridade só tem sentido se se coloca à disposição para o serviço. Nosso Senhor, Ele viveu muito bem isso e Ele é o exemplo para nós por excelência. Diante daquilo que Nosso Senhor já confiou a você, já confiou a mim, quando nós sentirmos que está pesado demais, vamos olhar para o Cristo, vamos olhar para Ele. Ele suportou, meus irmãos, a cruz, Ele suportou as dificuldades por amor a mim, por amor a você. Ele recebeu a autoridade do Pai, Ele recebeu a autoridade do céu, e Ele poderia muito bem, como rei que Ele era, que é, poderia muito bem ter ali os seus súditos e pedir que os seus súditos se colocassem a serviço dele, ele ficasse ali numa boa. Ele não fez isso. Ele ensinou os discípulos, ele nos ensina que a autoridade que nós recebemos deve ser para o serviço, para o bem do outro. A autoridade que nós recebemos é para o bem do outro. Quando sentimos o cansaço, volto a dizer, olhemos para a cruz. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Olhemos para a cruz e vamos tomar um novo fôlego e continuar a nossa caminhada. É por amor ao Senhor. Se o Senhor foi até o fim, eu também quero, Senhor, ir até o fim. Me ajude, Senhor, a tomar a minha cruz de cada dia, a assumir este serviço, esta autoridade que o Senhor me concedeu, mas para o bem
da humanidade, para o bem da minha família, para o bem da minha comunidade, para o bem dos meus irmãos. Aí nós vamos verificar que a autoridade, que este peso, ele se torna mais leve. É por amor ao Senhor, é para imitar o Senhor, que eu carrego também esta cruz. Talvez a sua cruz é sim esta, de ser pai aí, de ser mãe, de ser filho, de cuidar dos seus pais. Talvez hoje seja esta autoridade que Deus confiou a você, na sua pastoral, o trabalho que você realiza. Ali você deve exercer a autoridade, como Cristo exerceu, servindo. O maior poder que nosso Senhor poderia nos conceder é este, meus irmãos. Não é a presidência, não é um governo, não é estar à frente, ser presidente disso ou daquilo. Não. A maior autoridade que nosso Senhor nos deu já é de sermos filhos de Deus. Já é uma grande autoridade essa que nosso Senhor nos confiou. Vamos pedir a nosso Senhor que nos dê a graça de tomar a nossa cruz de cada dia, de tomar este serviço e vivê-lo com amor e vivê-lo com misericórdia, sempre olhando para Ele. E nós encontramos este Cristo no Evangelho, que fez ali uma pequena pesquisa então com os seus discípulos. Como é que está a caminhada desses meus irmãos? Eu já caminhei com eles, eu já ensinei para eles muitas coisas, eles já viram os milagres que eu realizei. O que será que eles pensam que eu sou? Quem eu sou? E aí ele perguntou primeiro na visão do povo. Quem sou eu? Na visão do povo. Ele perguntou ali para os discípulos. Elias é um grande profeta, é um homem de Deus. E infelizmente a resposta ainda ficou rasa. A multidão ainda ficou numa resposta rasa. Mas ainda bem, não é? Pela convivência que Pedro teve, que os demais discípulos tiveram, depois Jesus perguntou, mas e para vocês? Quem eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, como é que Pedro pôde dar esta resposta? Jesus mesmo disse, Pedro, não foi a carne que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou isso. Meus irmãos, eu falei do serviço, da autoridade como serviço, da autoridade como serviço de amor, e para nós vivermos bem esta autoridade de serviço no amor, é preciso ter comunhão com Deus. Servir e ter comunhão. Serviço e comunhão. Pedro acertou na resposta, meus irmãos, por causa da convivência, por causa da abertura que ele teve para com o nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que Pedro foi falho. Pedro foi um grande pecador, como eu e como você. Mas se nós mantivermos a nossa comunhão com Deus, meus irmãos, nós vamos também ser capazes de morrer como Pedro, de cabeça para baixo. Se nós mantivermos a nossa comunhão com Deus e vivemos bem a nossa autoridade de serviço aos irmãos, aos necessitados, nós vamos conseguir viver a missão que nosso Senhor nos confiou. Nosso Senhor confiou a Pedro as chaves. Esse poder das chaves, de ligar e de desligar. Aqui está o poder também que a igreja interpreta, que diz, é o poder também de interpretar, de ensinar a Sagrada Escritura. Nosso Senhor, é claro, Ele ensinou, e Ele ministrou a palavra, e Ele realizou as curas. Tudo que Ele pôde fazer, Ele fez. E os tempos foram mudando, mas a autoridade que Nosso Senhor confiou a Pedro foi para que ele enfrentasse as outras dificuldades. Nós temos aqui o dogma, não é, da infabilidade papal. O dom de interpretar, de ensinar, confiado a Pedro e aos demais apóstolos. E nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, no número 889, dali em diante, esta infabilidade papal, infabilidade do pastor, do bispo de Roma, o Papa,
que em matéria de fé e costumes, ele não erra. Nós sabemos que o Papa é um homem, é gente, é pecador, sim. Mas em matéria de fé e de costumes, ele não erra. Você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu, meu irmão? Eu quero ir para o céu. Sabe como é que nós podemos entrar no céu? Com a igreja. A chave está com Pedro, minha gente. A chave está com Pedro. Ele vai abrir ou vai fechar. Estejamos em comunhão com Deus, com a igreja. Sigamos as orientações que a igreja nos dá, meus irmãos, para que nós possamos entrar no reino dos céus. A chave está com Pedro. A autoridade que ele deu a Pedro, ao nosso Papa, de ensinar, de exortar. Vamos seguir por aqui, minha gente. Não precisa inventar a roda já existe. Por que ficar quebrando a cabeça por aí, querendo maravilhas, querendo estrondos? Não há necessidade. Está aqui, o simples, o dia a dia. Viver a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja, vai nos permitir chegar ao céu. Vamos pedir a graça a nosso Senhor nesta Eucaristia, de estarmos em comunhão com o nosso Senhor, de estarmos em comunhão com a igreja, e tudo aquilo que ela nos ensina, para que a gente possa fazer a nossa caminhada, tomar a nossa cruz e chegar até o céu. Meus irmãos, peçamos essa graça a nosso Senhor, de termos comunhão com Ele. Mas Padre, eu quero ir para o céu, eu quero ser fiel, como é que eu faço? Eu vou dar aqui algumas dicas para você, para nós mantermos a comunhão com o nosso Senhor. Claro, a oração das orações, a Eucaristia. Participe, você pode, participe da Eucaristia, não deixe nunca de participar da Eucaristia. Pode até pegar a sua agenda e olha lá, bom, domingo, qual horário que eu vou participar da Santa Missa? Vou logo cedo. Tem alguns lugares, né, que tem ficha, que tem, né, só dá para ir à noite, então vai à noite, mas vá, participe. A oração, para manter a comunhão com Deus, a oração. Para manter a comunhão com Deus, o estudo. Estude o catecismo da Igreja Católica. Vou usar um termo aqui que os jovens gostam de usar, porque eu sou jovem, né? Cola nos santos. Cole nos santos, minha gente. Cole em Santa Teresinha do Menino Jesus. Cole no São Padre Pio. Homens de Deus. Vida de oração. Homens, volto a dizer, não precisa inventar a roda. Muita gente já sofreu. Já está dando até mastigadinho para a gente. Para nós vivermos. Tem muitos santos aí. Colemos nos santos. Vamos imitá-los. Eles nos apontam para o Cristo. Comunhão com Deus através da oração, do estudo do catecismo da Igreja Católica, cursos católicos. Faça, mantenha a comunhão com Deus. Tenha o seu horário de orar. Você tem horário para o cafezinho? Tem horário para o almoço? Tem horário para o jantar? Se não tem, faça o favor de ter, porque é bom para o seu organismo. Espiritualmente, se organize também. Hora de dormir, hora de acordar, hora de rezar. Nosso pai fundador, Padre Jonas, até já pediu isso para a gente também. Sem café, aliás, sem estudo bíblico, nada de café. Primeiro o estudo bíblico, depois toma o café. Não é? Para quê? Para que nós tenhamos essa consciência que precisamos da palavra de Deus. A gente precisa do café, do leite, do pão, do cuscuz, não sei o que você come aí na sua terra, mas a gente precisa de Deus. Nós precisamos da oração. Nós precisamos da comunhão com Deus para a gente poder chegar ao céu. Da comunhão com Deus, o serviço. E o serviço, como é que eu faço, Padre? Alguma pastoral. Viver a vida comunitária. Ajudar aí na sua paróquia, na sua capela, enfim. Se engaje, visite os doentes, se é possível, visite. Reze pelos doentes.
Meus irmãos, mantenhamos a comunhão com Deus e realizemos algum serviço pastoral para que a gente possa fazer essa caminhada e chegar ao céu. Serviço e comunhão, comunhão e serviço. São os ingressos, se assim eu posso dizer, para nós chegarmos até o céu. Convido você a fechar um pouquinho os seus olhos, põe a mão no seu coração e reze pedindo essa graça a nosso Senhor de estar em comunhão com Ele. Senhor, me ajude a estar em comunhão contigo, ó Deus. Me ajude a estar em comunhão com o Senhor Jesus. Me ajude a estar em comunhão com o Espírito Santo. Sim, Trindade Santa. Que nós estejamos em comunhão contigo. Através do estudo, através da oração, através da vida comunitária. Nos ajude, ó Deus, a manter sempre a comunhão contigo. E o serviço, Senhor, nos ajude também a servir. O Senhor nos deu essa autoridade, mas é uma autoridade para servir, para amar o próximo. Não é uma autoridade onde nós nos bastamos, onde nós colocamos pessoas a nosso serviço, não, Senhor. Mas nós temos autoridade e temos essa autoridade de filhos de Deus para servirmos. Nos ajude, Senhor, a servir os mais pobres, os mais necessitados. E ainda que você esteja impossibilitado, meu irmão, minha irmã, eu não sirvo para nada. Você serve sim, serve. A sua oração tem um grande valor. Quanta gente acamada, quanta gente paralisada, mas você pode, na sintonia com Deus, rezar e mudar o mundo. A oração do consagrado, do batizado, pode e muda o mundo. Reze com fé. Obrigado, ó Deus, ó Pai, por esta Santa Missa, por esta reflexão, e ajuda-nos a estar em comunhão contigo, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.